Oi pessoas, tudo bom? Como é que vocês estão? Tá bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Gente, nós hoje vamos conversar com vocês sobre algo que é bastante importante, tá certo? Eu acho que é algo bem significativo, porque a gente vai conversar no nosso Tecnodocast de hoje, né, Carlinhos, a gente vai conversar sobre as questões das relações, né? O aluno, a aluna, parceria, professor, aprendizagem, ensino. Nosso bate-papo vai ser sobre isso, porque é um elemento que a gente sabe que há muito tempo vem sendo discutido. Vocês lembram que há 20, 30 anos atrás, né, quem lembra disso, né, eu, por exemplo, estou lembrando, a gente entrava dentro da sala de aula, todo mundo ficava logo quieto. Era interessantíssimo, assim, o pessoal estava blá, 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 o professor chegava, entrava, estava todo mundo quieto. Você virava assim, estava escrevendo alguma coisa num quadro, virava, todo mundo ficava quieto, né? Um ou outro fazia uma piadinha, mas sabia que ia dar zebra com isso, né? Tinha umas relações assim muito estranhas de disciplina, de poder do docente sobre isso foi mudando, né? Isso foi mudando e foi mudando de uma forma bastante radical, e a gente acha que essa coisa das relações assim entre professor, aluno, docente-discente, ela precisa ser repensada e ela precisa ser... a gente precisa ter um trabalho sobre isso de novo, a gente precisa botar isso na nossa pauta de discussão novamente, tá certo? E até por conta das tecnologias digitais de informação, né? Porque afinal de contas hoje a gente, quem vê, né, quem tem filho sabe disso, né? Vê o filho lá, tu não tem mais falado com teus amigos, não convida para vir aqui em casa, né? Aí diz, não, estou falando com eles aqui pelo WhatsApp, quer dizer, são relações, né? Essas relações mudaram bastante. Professor que utiliza esses sistemas e tal. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E a gente vai ver se isso é pensado definitivamente na questão da docência, se isso é uma ação importante, mas com certeza é um assunto que nós, na tecnodocência, a gente considera demais, né? Até porque vai abraçar um dos princípios, né? Não... É sim, com certeza, né? Quando a gente está fazendo assim, um trabalho em sala de aula com os alunos, é muito importante que a gente estabeleça vínculos positivos, né? Porque se a gente não estabelecer esses vínculos, muitas vezes, né, aquilo que eles precisam aprender vai sendo deixado no meio do caminho, porque ele não se conectou, a aluna, né, não se conectou com o professor, não se conectou com aquele conteúdo. Então a gente precisa muito tomar cuidado, né? Ou pelo menos ter consciência de que a gente vai realmente estabelecer essa relação, né? Entre o estudante, a estudante, professor e conteúdo, né? Isso é muito favorável. Carlinhos, a Carlinhos trabalha já, né, na sala de aula e também pesquisa aqui na universidade, tudo, né, Carlinhos? Está a 1000 por hora, né, sobre isso, né? O que tu acha desse assunto? Essa questão da parceria, né, entre o estudante, a gente que está ali na frente, o professor e tal, que é fundamental. Muitas vezes, pelo menos no trato de sala de aula, né, quando a gente vai conversando com outros colegas e tudo, alguns têm ainda aquela cabeça do não pode dar muita abertura para o aluno, não pode deixar o aluno fazer isso, aquilo, mas não é uma questão de deixar. É necessário ouvir, é necessário trazer esse aluno para perto. O professor que vai contra isso, que vai contra essa maré, ele acaba se tornando meio que excluído dentro do processo, pelos próprios alunos, pelos próprios estudantes, no caso. Porque quando tu não escuta o estudante, tu também não vai se fazer ouvir. Então tem que ser nessa base da troca. Se não tiver, hoje mais do que nunca, né, se não tiver essa troca, não tem como você dar uma aula minimamente decente. Tu vê só, né? Uma coisa diferente, né? Quer dizer, tu vai lá para os anos 80, ou até um pouquinho antes, né? Final dos anos 70, a nossa relação de... Eu sempre achei um prato cheio para estudar saber e poder, sabe? Assim, essa relação para mim é demais, porque depois ela vai meio que se reproduzir, não a relação em si, mas a estrutura, né? O chefe,
e o funcionário, ou você como chefe, ou você como funcionário, médico-paciente, o advogado e o réu, ou o fulano que está contratando. Quer dizer, essa relação assim, ela fica muito interessante toda vez que você tem um degrau, né, que ou ele é imposto pelo status ou é pelo conhecimento, e uma pessoa que está aqui, né, está um pouco mais abaixo quando a gente pensa em termos verticais. Né? Mas tem um aspecto que eu acho que também é relevante nessa discussão, que é a relação que você, que está aprendendo, o aprendiz, com o próprio processo de aprendizagem. É muito comum as pessoas não terem consciência do seu estilo de aprendizagem, da sua forma de melhor aprender, ou se gosta de aprender ou se não gosta, se tem alguns aspectos que são favoráveis ou não para essa aprendizagem, né? Então, o local onde vai estudar, a forma como vai estudar, esses elementos também são muito importantes e que são elementos construídos, né? É uma questão cultural também, porque de que forma, quando na infância, nos primeiros momentos que você estava ali naquele local de aprendizagem, que normalmente, pelo menos no Brasil, é a escola, né? Então, como é que você se relacionou, né, com esses professores, com os seus colegas e com a questão da aprendizagem, nesse ato de aprender? Como é que foi isso? Porque essa construção ela vai sendo levada ao longo da sua vida. Aí chega um determinado momento, né, que você não quer mais aprender porque é chato, porque é confuso, né, e isso te incomoda, e o vínculo que você estabeleceu com esse processo é um vínculo negativo que te leva, né, para outros caminhos que se distanciam, por exemplo, né, do próprio aprender a fazer alguma coisa e aprender a trabalhar, por exemplo, né, acaba desembocando nesse aspecto. Então, hoje em dia, a gente vê muitos casos em que os trabalhos desenvolvidos não são de boa qualidade, né? O que está acontecendo? Como é que essa pessoa se relacionou com esse processo de aprendizagem que acabou desembocando nesse momento, né? Então, eu acho que dentro dessa discussão também tem esse elemento que eu acho muito importante. De qualquer maneira, em todos eles tem essa questão do vínculo que você vai formar. Então, é muito importante a gente se preocupar com essa formação de vínculo positivo, né? Para que a gente possa garantir minimamente, né? Ninguém tem controle sobre isso, mas garantir minimamente essa relação favorável com o aprender. Porque, desculpem, vocês podem discordar de mim, mas eu acho uma delícia aprender, né? É muito instigante, pra mim, assim, é curioso. Eu fico, nossa, eu não sabia disso, agora eu tô sabendo. E eu fico muito feliz em saber que aos meus 52, quase 53 anos, eu ainda tenho muito que aprender. Então eu fico assim, olha que maravilha, então faz sentido viver, entendeu? Faz sentido a vida. Para mim é bem bacana essa coisa positiva do aprender. Nós estamos conversando, né, sobre essa coisa das relações, né, dessa construção de relações com os discentes. A Camila já dava estoque, agora também vem dando essa coisa. E a tecnodocência, né, aluno é parceiro. Né, aluno é parceiro. Parceiro é diferente de a relação de saber e poder do parceiro é outra história. Entendeu? Parceiro, né? Quer dizer, pô, o cara que eu sei que se eu olhar para trás ele está ali comigo, ou então ele, se sabe alguma coisa, ele vai lá pedir, ele é o parceiro. Vocês estão alinhados para procurar alguma coisa em comum. Então isso, não vai ter, teoricamente, não vai ter subserviência. Isso, ou vai diminuir muito, né? E assim, ó, eu até nessa coisa, Carlinhos, tem um lance que eu acho mó barato, sabia? Que é essa coisa de, por exemplo, vai ter momentos em que pode parecer que seja uma subserviência, pode até ser. O problema é essa relação de subserviência ser sempre de mim para você. Porque vai ter horas que tu vai precisar de uma ajuda minha e tu vai me dizer onde é que eu tenho que segurar, pegar e fazer. Aí eu vou estar subserviente por algum tempinho ali, entendeu? E aí daqui a pouco eu solto mão dessa necessidade de que minha vontade impede. Eu sempre digo o seguinte, em relação ao saber e poder, gente, para mim, é sempre essa coisa que tem que ficar girando. Quando essa roda para, seja se ela parar na mão de um aluno ou se ela parar na mão de um docente, complica o meio campo. Essa coisa, dessa relação, ela tem que ser dinâmica, né? E a gente que está no chão da oficina e a gente que está no chão de fábrica, né? Como diz, entende? Não é a gente que está lá. Então, é parceria mesmo, é uma outra história. E existem relações de saber e poder, claro que existem. E existem relações que eu vou estar dominando, sim. Vocês vão por aí, eu acho?
tem uma coisa bacana de você falou, porque muitas vezes a gente está na sala de aula e os alunos estão com o celular, né? E a gente já conversou sobre a questão do celular, já conversou sobre a questão da inteligência artificial, e eles estão no celular, na inteligência artificial, às vezes para testar a gente, para saber se a gente está indo por um caminho correto ou não, do ponto de vista conceitual, ou qualquer coisa que a gente vai trabalhar em sala de aula. Mas eu acho tão bacana que nessa relação de saber e poder que você está colocando, de jogar, né, para os alunos e falar assim, olha, a gente está trabalhando com esse conceito, o que a inteligência artificial está dizendo sobre isso? Né? Vamos procurar no ChatGPT, no Gemini, no Copilot, o que eles estão trazendo? Né? E aí, bom, eles trazem, a gente anota e faz reflexões em cima do que está vindo da inteligência artificial. Com outras fontes também. Isso, com outras, né? Tem os livros e tem outros elementos da internet e tal, que são interessantes, né? E aí eu acho que entra muito nessa coisa do saber e poder. Você tira, né? Você sai dessa condição do todo-poderoso, porque o professor, né, é compreendido dessa maneira, né? E se abre para esse espaço, mostrando para eles que você está aberto para refletir, pensar sobre o que está vindo, que não vem de você, né? E isso é bem legal. Calice, sabe uma coisa que eu fiquei assim, me perguntando, porque a gente nem falou das nossas formações, né? A Calice é formada em História, né? História, pela UFC. Pronto, e é bacana porque eu sou formada em Matemática, né, pela UFC. Educação? Em Educação, também pela... Não, aí você foi lá no Rio Grande do Sul, né? Lá no Rio Grande do Sul. Então são visões e compreensões de mundo bem diferentes, né? Então, assim, como é que você vê isso na sua aula de História, Calice? Assim, essa relação com o aluno, você trabalha numa escola pública, né? E aí, como é que é essa coisa, já trazendo esse elemento que o Robson perguntou antes, eu achei tão bacana, eu fiquei curiosa. Pronto. A minha relação com os meus, beleza? Eu acho que dá para definir de certo companheirismo, né? Tem momentos que tem que dar um pé no freio? Tem, eu estou trabalhando com adolescentes que estão em construção, mas eu acho que a palavra para definir é companheirismo mesmo. Acho que a gente usa parceria também. Até por conta disso, né, de tentar ter esse olhar de parceiro, eu acho que se torna mais leve, né? Às vezes a sala parece que está um caos, mas não é a gente funcionando. É a professora em cima da cadeira explicando as coisas da lousa e o menino perguntando. E isso vai tornando a aula dinâmica, vai fluindo. E dentro dessa realidade dos meus meninos, a minha escola fica no Conjunto Palmeiras, né? Não sei nem se podia falar, mas falei aqui. E é uma escola pública, municipal, ensino fundamental, pega turmas de sexto a nono ano, né, normalmente. E é um momento de vida deles, ali naquele pedaço da adolescência, que é um momento geralmente caótico. Então, se a gente fica só fechado eu vou ser a professora que vai passar aqui o mapa mental, a lousa cheia, acabou, e não conversa nada além disso, eu não consigo dar aula. Então, eu até posso encher a lousa, eu até posso usar o mapa mental, isso e aquilo, mas posso fazer. Mas eu preciso essencialmente trazer esse menino para cá. Porque às vezes, fulano nunca faz nada na sala. Mas por quê? O que é que tem fora da escola para esse aluno? O que é que esse estudante faz fora que acaba fazendo com que ele tenha reação X e Y na escola? Exato. E aí é preciso essas percepções, né? Sempre. Acho que basicamente isso. Não, e outra coisa, agora a Calice levantou que nossa, demais. Eu me lembro, como se fosse hoje, quer dizer, volta lá para 1940, 1950, esses caras que iam para a escola era tinha a escola, a missa, a praça, né? Agora choque, TV, internet, quer dizer, eles têm bilhões de possibilidades. A gente já imaginou tu chegar dentro da sala de aula, como assim? A gente tem mais ou menos, faz o recorte de classe. Faz o recorte de classe, porque eu vou ter aluno que nunca pisou nem para ir no cinema, por exemplo. Pronto. Então a escola é um lugar de interação social. Isso. Quando a gente teve a pandemia, foi loucura, porque o lugar de interação social deles fechou. Aí, tanto é que tinha, né, a rua e tal, eles não ficaram tão fechados assim, mas a gente viu muito essa quebra dessas interações. Tanto é que quando eles voltaram, as interações sociais, eu não sei como é que foi nas particulares, mas na pública, se você falasse qualquer professor de escola pública na época,
você via que estava um caos. Deixa eu pegar. Um lugar de interação social muito forte. Eu também acho. Deixa eu pegar um exemplo, então, mais chão-chão com a realidade essa que está falando. Fulano está lá na sala de aula, tá certo? Não falo shopping, mas a venda na esquina, a praça, os amigos com o violão ali na porta, o bate-papo sobre as meninas e os meninos, né? Quer dizer, essa coisa toda que tem hoje não tinha naquela época. Você, para ir visitar seu amigo, ficava não sei quantos quilômetros a cavalo para chegar no outro fulano. Morava-se em fazendas, entende? É disso que eu falo. A quantidade de opções, né, sejam elas quais forem, aumentou. Se ele não tem o acesso, ele tem pelo menos a sabedoria. Ele vê TikTok ou ele vê, não vê? Quer dizer, é uma coisa louca isso, né? Então, a sensação que eu tenho é que se a escola fizer isso que tu falou, o cara chega lá, dá o conteúdo, faz um mapa mental, não sei o quê, ele vai estar em outro planeta para esse menino. Vai estar em outro ritmo. Ele está em outra história, sei lá, vamos para uma festa, vamos, aí chega lá na festa, tá tocando, sei lá, Brahms, Bach. Tá tocando, quer dizer, é lindo, pra mim é lindo, mas, tô indo lá para namorar, entendeu? É outra época. Então, se o professor não acompanhar a onda, o professor tem que ser meio surfista na minha cabeça. Você usou a palavra maré, né? Eu curto usar muito onda, porque eu acho assim, o professor tem que ser meio surfista. Vem essa onda da tecnologia, vem essa onda da informação, se ele não surfar essa onda, ele vai bolar, vai tomar caldo. E isso que você falou, professor, remete a uma coisa que é frequente conversar com os meninos e escutar, né? Tia, a gente gosta da escola, a gente não gosta de aula. Aí, isso é muito simbólico, porque de fato, a escola é um lugar onde você tem quadra, tem um menino para paquerar, tem a menina para paquerar, tem a biblioteca, tem isso, tem aquilo. Mas a aula nem sempre vai ser o que eles querem ali. Até porque vão procurar o que é mais doce para o paladar deles, né? Normalmente. E aí, que escola é essa? É o que se há de pensar. A gente não tem uma massa uniforme de todos os professores pensam e agem da mesma forma em relação à educação, né? Então, como que isso chega para a escola? Se eu não mudar a docência, você começa a falar com o povo que não existe mais. Isso, e assim, por que aprender, né? Por que eu tenho que aprender? Eu aprendo só na escola, né? E aí, pra que eu vou usar Bhaskara, Luciana? Isso, pois é, eu tenho uma explicação ótima para isso. Depois a gente pode fazer um Tecnodocast só sobre por que Bhaskara, né? Eu acho genial. Então pronto, a gente deixa já pré-combinado. Vou fazer uma presença, eu dividir com vocês para ver um que seja, tipo assim, né? Tipo, o nome do episódio nosso pode ser algo tipo assim, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Isso, pode ser, né? É bem interessante, mas essa relação que a pessoa estabelece com o aprender é muito importante, porque lá na escola é onde ela vai sistematizar esse conhecimento. Então é diferente dela aprender na rua, é diferente dela aprender na família, no elemento social, é diferente, né? E é um diferente que, a meu ver, é necessário, porque ajuda muito e ajuda a gente a sair dessa enrascada que às vezes a gente se mete, né? Achando que o que a gente acha, porque a gente acha, tem as nossas opiniões, elas são as preponderantes e que tem que passar por cima da opinião de todo mundo, né? Então a gente tem que saber lidar com aquilo que a gente pensa e com os fatos que existem e fazer uma conexão com isso para que a gente possa ter inferências, né? E aprender mais de maneira diferente, trazendo outros elementos. Então eu acho que tem muito pano para manga aí para a gente utilizar, né? Isso é muito importante. Entender que isso faz parte de pensar a tecnodocência e a docência. Sim. Né? Quer dizer, não dá para a gente se esconder desse papo. Né? E eu vou avançar um pouquinho aqui a conversa, trazendo um tempero, né, nessa história. Né? O outro tempero é a nossa estrela de xerife. Né? Você sabe que a gente tem uma estrela de xerife. Essa estrela de xerife, ela é uma coisa assim que é delicada, né? Porque ela mexe muito nessa relação de saber e poder na cabeça dos alunos. Né? O nome da estrela é avaliação. Né? Quer dizer, você, peraí, é meu parceiro, meu companheiro e tal, mas é você que avalia, você que disse no próximo ano eu vou botar mais pra frente ou não, ou se eu vou ter que repetir tudo isso. Você né? me deu 4. Isso. Aí eu não dei nada, meu filho, eu só conto. Pois então nós temos essa estrela de xerife, né? E eu só estou querendo botar esse tempero para que eu diga o seguinte, pensou docência, pensou tecnodocência,
vai pensar ensino, vai pensar aprendizagem, vai pensar avaliação. Se essa avaliação não se tornar algo mais conversado, essa parceria vai para o brejo, no primeiro quadro. Não, é meio amigo ou meio quadro? E o pior de tudo que a avaliação, às vezes nós professores, eu posso dizer por mim mesma, eu quero fazer diferente. Eu não queria atribuir um valor numérico para um processo extremamente subjetivo, eu não queria fazer isso, né? Mas eu sou obrigada a fazer, porque a instituição onde eu estou me cobra isso. E aí eu tenho que atribuir um valor numérico para poder lançar, né, no sistema da universidade, por exemplo, mas poderia ser o da escola, né? Porque o MEC, digamos assim, cobra isso de todas as instituições. Então, e se eu não quiser, né? Eu sou obrigada a fazer. E aí eu sou tão refém do estudante, né? Tão refém da nota quanto o estudante é. E isso aí é muito ruim também, né? Eu não queria que fosse assim. E olha que eu venho da matemática, então não tem a história hoje em dia do lugar de fala? É o meu lugar de fala. Então eu posso dizer, né, que um valor numérico não representa um processo de aprendizagem como deveria, certo? Então eu por mim não atribuiria nenhum valor para esse processo. E aí eu acho que, Camila, não sei, eu vi também sobre isso, porque para a gente trocar essa ideia, porque, pô, nós temos defendido muito o lance da microavaliação, microprocessual, né? Não é processual grande, né? Mas microprocessual. O que é uma avaliação microprocessual? Você vai construindo ela no decorrer do tempo. Então você sobe um degrauzinho, aí você não sobe outro degrauzinho imediatamente depois, entendeu? Passa um tempo, você sobe outro degrauzinho, e outro degrauzinho, e outro degrauzinho. Ou seja, eu não transformo o momento da avaliação na minha semana de avaliação. Eu não tranquilo. Aí vira um monte Everest no negócio, vira um troço, assim. Então aquilo vira, né, quer dizer, e eu acho que isso poderia chegar até nível de Enem, entendeu? Um dia, entende? Quer dizer, o Enem é uma cordilheira dos anos para ser ultrapassada, tá entendendo? Aí, como é que o meu parceiro me leva para enfrentar a cordilheira dos anos, né? Agora o Enem tem um propósito, né? Que a gente acha que é para poder avaliar, né, o quanto os alunos sabem, mas na realidade a gente sabe que o Enem existe para poder podar, né? E dizer, esse entra, esse não entra. Filtrar, todo mundo. Existe assim, tem 10 para entrar e tem 2 lugares. Isso. Então, de algum jeito, 8 não vão poder entrar. Para isso, uma peneira, mas é um Andes, é um cordilheiro dos Andes. Ok, tudo bem, mas ele não, a meu ver, ele não serve para medir se a pessoa sabe ou não sabe. Também acho que não. Outra relação, eu diria assim. Enfim, até se sabe ou não sabe é relativo. Porque quem passa sabe o quê? Isso. Né? Em relação a algo que não conseguiu passar. Alguns sabem até ali. Agora, sobre a questão dos números, né? da nota, da questão da nota. Normalmente, nas primeiras semanas de aulas, é isso que eu falo com os meninos. Vocês não são só a nota. A nota é uma das coisas que vocês são. Sobre a avaliação, professor, eu vou pegar aqui para a minha experiência no ano passado, né? Não só do ano passado, mas de outros, mas ano passado foi mais curioso, porque se eu não me engano, ano passado, das 4 etapas, né? Nas 4 etapas precisam ter 3 avaliações, certo? Vou só colocar aqui a parte como funciona pra gente lá na prefeitura e tal. E dessas avaliações todas, ano passado, uma eu fiz prova. O resto não foi prova. Por quê? Porque, no meu entender, a prova não é que ela não é útil, ela é útil, né? Mas ela é útil dentro de um contexto muito específico. Isso. Eu prefiro ali olhar o teu caderno, eu prefiro ali tu apresentar o seminário, eu prefiro tu participar do debate. No 9º ano a gente fez, inclusive utilizando IA, passei para os meninos, fazer uma paródia sobre Getúlio Vargas. Tia pode usar IA, pode usar não sei o quê, pode usar o chat GPT à vontade, mas tem que fazer sentido. Então a missão era fazer a paródia, tinha que encaixar o ritmo com a letra bonitinha e tal, podia usar, mas tinha que fazer sentido historicamente e na construção. Então isso, entre as outras, feira de ciências, feira disso, daquilo. E aí eu senti que esse ano, 2024, a avaliação dos meus alunos ela foi muito mais coerente com quem eles são. Porque eu consegui ver mais do que eles conseguem fazer. Então, desde o 6º ano, que, né, bem verdinhos, que entraram agora na escola, que saem prontos para ir para o 7º ano, e saem cheios de uma bagagem que eles não sabiam lidar no início, principalmente essas relações interpessoais,
Porque quando tu coloca o menino para apresentar, quanto mais ele apresenta, mais ele se desenrola. Até o nono, que a gente conseguiu trazer meninos para a etapa municipal da Feira de Ciências, que foi, para mim, foi uma grande felicidade. A minha escola nunca tinha conseguido e esse a gente conseguiu. E parte do processo também entra com a questão de avaliar, né? Porque houve uma avaliação em equipe, de certa forma, quando a sala saiu muito bem da Feira de Ciências. Então, esses pontos do não avaliar só por prova, porque a prova, às vezes até aquela avaliação escrita, empobrece um pouco em certos momentos. Mas ao mesmo tempo eu terminei também o ano me perguntando, e ano que vem? Esses meninos que foram pouco avaliados escritos, os do sexto vão para o professor, não pego eles no sétimo. Será que o outro professor vai ter esse mesmo olhar? Será que eles vão ter dificuldade? Como é que vai ficar para eles ano que vem, esse 2025? Não sei. Vamos aguardar isso. E é importante também a gente ter em mente que avaliar é uma coisa, né? E pontuar essa avaliação é outra, né? Porque a gente pode muito bem fazer uma avaliação em sala de aula perguntando coisas, né? Mesmo para eles escreverem ou eles responderem verbalmente, e você não atribui nenhuma pontuação para isso. Mas não deixa de ser uma avaliação porque você está investigando o que é que ele está sabendo naquele momento sobre aquele conteúdo, né? Então, é muito importante fazer essa diferença na minha percepção, sabe? E aí eu queria ouvir assim também, como é que eu caso essa ideia de que a gente tem que avaliar, tem que virar uma nota, tem que fazer um troço desse com o meu parceiro, entendeu? Como é que eu faço isso com o meu parceiro? Considerando que o aluno é parceiro, é isso? Porque assim, ó, é uma parceria que a parceria não é tudo igual. A parceria tem negociações. Eu vou falar para amizade antes. Tem. Mas não necessariamente meu parceiro vai ser meu amigo. Não necessariamente. É companheiro, pode ser simplesmente tenho que estar lá, entendeu? Eu trago tudo isso porque uma das coisas que eu tinha vontade de levantar um outro tempero que tinha separado para colocar aqui, né? Que esse aí vem desde o início de que é criada a profissão, né? É você chegar e dizer assim, né? Nós precisamos salvar estas almas da ignorância, né? A gente tem essa coisa assim, que vem do seminário, né? Então a gente, né? É uma coisa de vocação ser professor. Você tem dom. E tem cara que não está afim de aprender nada daquilo lá, entendeu? É a tarefa do professor convencer esse cara de que ele precisa aprender. Pô, eu tenho mais 40 dentro da sala. Quer dizer, como é que é isso, né? Então mais esse temperinho, né? O professor que salva as almas, o parceiro que não necessariamente precisa ser amigo, outro parceiro que pode ser amigo, ou que pode ser parceiro, simplesmente. Entretanto, quem vai lá botar a nota sou eu. Então, e isso vai definir uma história. Tá certo? Quer dizer, como é que são estruturas de saber e poder que estão borbulhando nesse meio, né? Como é que eu vou administrar isso tudo em termos de relações de pessoas em relação docente e discente, né? Eu não acho assim que só porque é você, professor, que é o mandatário, digamos assim, o responsável por atribuir aquele valor naquele lugar, né? Eu vou colocar aquele valor naquele lugar. Aquele valor tem que ter sido construído só por você. Você pode fazer uma dinâmica com os seus alunos parceiros para poder conversar sobre as formas que essa avaliação vai acontecer, né? Inclusive, é uma coisa que a gente fazia com mais frequência na tecnodocência, que era chegar ao ponto de discutir com os alunos, né, com os estudantes, quais eram os critérios de avaliação que a gente ia utilizar para realizar uma determinada atividade avaliativa. Então, quais são os critérios, né? A gente não faz média, né? A gente faz somatório, né? Geralmente das atividades, e até a composição de um trabalho que vale um ponto, né? Como é que vai ser a composição desse um ponto? Então a gente também discutia com os nossos alunos, né? Mas tem um ponto aí que se colocou que eu acho muito interessante, que é assim, que só é o professor que avalia o aluno. O aluno também não pode avaliar o professor? Avaliar aquela aula? Não para responder um questionário que a universidade, uma instituição está colocando para você, mas para dar feedback, né? Será que esse ensino está me favorecendo? Eu estou
aprender alguma coisa com esse professor que está Eu ensinando. acho que ele avalia de uma maneira informal. Pois é. A forma como o aluno interage com o professor, você é visível. Se ele não gosta do professor, né, por motivo A, B, C, que a aula é isso, que o professor é aquilo, ele está avaliando. E acaba que a escola inteira sabe. Fulano e tal, os alunos gostam muito dele, não. Seja porque é preconceituoso, porque a aula é chata, mas ele avalia. Mas como é que a gente instrumentaliza isso? Precisa instrumentalizar? Eu acho que seria bem legal. E outra, né? Agora, o que ia ter de ferida sendo colocada para jogo, porque é muito bom, né? Eu, professor, vou aqui, vou te dar um 10, vou te dar um 5, né? Que eu estou atribuindo a nota, mas a partir do momento que tu vai fazer o mesmo comigo, eu vou sair do pedestal de eu sou professor, como assim? Esse menino vai me avaliar. Isso. Aí. E ainda tem o lance do poder, né, que a gente está colocando aqui, porque é assim, será que o aluno, na condição que a gente está, vai ser suficientemente honesto, maduro? E o professor também, que a gente O professor vai ser honesto, o professor maduro maduro também, né, para receber aquela nota ou aquela avaliação. Então, assim, né, eu acho que é uma construção. É uma construção, porque a gente precisa desconstruir algumas coisas para reconstruir outras, né, se a gente for seguir esse caminho. Mas eu acho que a gente deveria ter esse hábito, né, de colocar os alunos para nos avaliar como professores, né, assim como a gente os avalia também. Só que o professor vai avaliar a aprendizagem, né? Aí o aluno não vai necessariamente avaliar a aprendizagem do professor, porque talvez não seja essa a função dele, mas ele pode avaliar outras questões, né, que eu acho que são muito positivas e que ajudam a gente a crescer como profissional, entendendo quais são as necessidades dos nossos alunos. Na tecnodocência, a gente faz toda a aula, né? Toda aula, no final da aula, a gente pergunta, gente, olha, vamos avaliar a aula de hoje, né? Os aspectos técnicos, como é que foi? Os slides são bons? Eu falei, não, professor, o slide de hoje não ficou legal. Esse fundo com esse negócio, a minha sugestão é que você use outra cor, outra coisa. E os aspectos cognitivos, né? Vocês acham que vocês aprenderam alguma coisa? Vocês gostaram da dinâmica? A gente fez isso, fez aquilo, fez uma coisa diferente. O que vocês acharam? E é uma coisa assim que, como é uma construção, nem sempre eles falam, né? Mas com o caminhar da coisa, né? Com o andamento, eles vão percebendo que isso não vai implicando, né, em um desgostar do aluno, uma nota baixa, alguma coisa desse tipo, muito pelo contrário. A gente vai fortalecendo o vínculo positivo que a gente começou a fazer desde o início, que a gente inicia mesmo o processo, né, da disciplina. Então essa avaliação, ao final de cada aula, porque as nossas aulas, diferentemente talvez do que acontece na escola, as aulas da tecnodocência começam 2 horas da tarde e terminam às 6 horas, né? Então a gente fica 4 horas seguidas juntos, então tem tempo para poder fazer essa avaliação e ter esse feedback, né? É diferente de uma aula de 50 minutos. Já pensou se cada aula você for pegar? Tá, mas então esse que é o mal barato. Olha só, a gente tem possibilidades de caminhos, mas a gente é aprisionado, né? Eu defendo a ideia de que o professor é sempre aprisionado pelo tempo. A nossa corrente, ela se chama conteúdo que tem que ser ministrado quando você está no ensino, e o tempo. O problema é por aí que nos controlam de forma bem... E depois colocam com dinheiro, né? Com a grana. Então, aí, essas são as rédeas, né, que nos prendem muito. Então, eu fico pensando assim, né, eu acho que, olha que interessante, então, se eu fizesse essa avaliação e de alguma maneira isso ficasse registrado em todo final de aula, mas aí as aulas de 50 minutos, então a gente já está vendo que até o processo de avaliação, pensar em termos de aula de 50 minutos, fica ridículo. Isso. Não dá tempo de fazer as coisas, entendeu? E agora, se eu tenho essa microavaliação comigo dentro da sala, pessoal, vamos mudar aqui slide, assim, assado, eu já estou diminuindo a possibilidade de haver um comprometimento ético, de organizar em um sistema, porque vamos queimar aquele professor, ou então aqueles professores vão se organizar e vão queimar aquele aluno. Porque toda aula eu estou botando uma gotinha ali, fica mais fácil de eu perceber isso acontecendo. Entendeu como é? Agora, se eu criar essas montanhas, se eu criar uma pedra, essa pedra pode ser explodida, porque esse obstáculo está ali de uma maneira concreta. E a avaliação tem sido um obstáculo de forma concreta, que se apoia nessas questões de tempo, que se apoia nessas questões de conteúdo, que se apoia nessas questões de burocracia das coisas. Então, as mudanças são bem legais, né? E assim, ó, a gente tem que ficar sacando isso, tem que falar isso, tem que achar formas de se mudar isso. E outra coisa, né? Eu acho que a avaliação, ela vem muito como um processo de ação.
você avalia, teve um resultado Faz o quê? Você faz o que com isso aí, entendeu? Então não é uma questão só de você saber, os alunos não gostam de mim. Não, mas por que eles não gostam de você? O que você está fazendo que você pode mudar, né, no seu processo de ensino, né, para trazer um elemento que vai ajudar eles a aprenderem melhor. E quando você faz isso de maneira relativamente rápida, eu diria assim, de uma aula para outra, né, é interessante porque eles percebem que vale a pena avaliar. Assim, vale a pena eu trazer um feedback porque eu estou tendo uma resposta desse feedback, né? E tendo uma resposta que está atendendo às necessidades de quem está reclamando, né? E isso é muito legal. Eu acho assim que fortalece aquela questão do vínculo que a gente estava falando no início, né? Eu passei por isso agora há pouco tempo, né? Mó barato isso, né? Porque antes eu escrevia naquele espaço que a gente tem subjetivo das nossas avaliações, olha, acho que a gente precisa mais disso, mais aquilo e tal. A gente já faz, acho que mais de 10 anos, né, que tá esse sistema das avaliações e tal, né? Eu sou péssimo nessa questão de tempo, tá? De intervalos de tempo, assim. Aí eu disse, rapaz, nessa última avaliação que eu fiz, né, que tem que avaliar curso, instituição, etc e tal, eu digo, cara, eu não vou escrever nada, não. Fazem 10, 12 anos que eu escrevo, eu não vi mudar nada. Sim. Né? Rapaz, isso aqui não está rolando. Se mudou aqui na nossa relação, nosso espaço aqui, eu vi mudar muito pouco, né? Então eu não vou perder meu tempo escrevendo, eu escrevia mais de um parágrafo lá, de sugestões, de não sei mais o que lá. Pois é, eu acho que o mesmo acontece com os alunos. Porque eles não querem avaliar os professores das disciplinas, não querem avaliar a instituição. Por que eu vou gerar frustração para ele mesmo? Isso. E a gente às vezes tem que falar, por favor, avalie, porque eu quero ler o seu feedback, mesmo que seja um feedback institucionalizado, né? É interessante isso. Eu não sei como é que é na escola. Os alunos avaliam os professores na escola? Só se pedir, mas não é corriqueiro. Aí entra naquilo que eu falei, né? Avalia informalmente. Sim. Se você saber que não gosta ou não gosta de Ciclano ou Beltrano. Mas não tem um espaço institucionalizado. Avalia aqui, professor de português, matemática, religião, não sei o quê. Não. Deixa eu te contar. Aí, às vezes, no finzinho de prova, finzinho de ano, a gente bota. Deixa eu te contar um negócio que era mal barato, né? Quando eu estava fazendo o doutorado, o mestrado e o doutorado foram na área de avaliação, né? Aí, quando eu estava fazendo o doutorado, né, eu me lembro que tinha estudado num banco daqui, né, do nosso território aqui. Aí eles tinham uma cooperativa, né? Aí eu disse, não, vamos ver, né, esse negócio de avaliação para lá, para cá. Rapaz, os bate-papos, assim, informais de avaliação do movimento da cooperativa eram muito legais. São Paulo, assim. Não, pera lá. Aí resolveram institucionalizar a avaliação. Sim. Acabou. É incrível. Ninguém mais falava nada, ninguém mais via nada. Acontece. Menina, era um mal barato. Moral da história, o que eu aprendi, né? Estudava justamente as formações de comunidades de aprendizagem. Aí eu digo assim, cara, tem certas coisas que se você institucionalizou a hora do bolinho de queijo, do pãozinho de queijo, acabou. Daqui a pouco o pessoal está enjoado. A gente fez esse teste na Tecnodocência também, que é um grande laboratório para nós. A gente faz muita coisa para ver o que dá certo e o que não dá. E a gente estava fazendo no início a avaliação de cada aula no Google Forms, né? Usavam um formulário e tinham que digitar. E aí, o que acontecia? A gente, sei lá, de uma turma de 20, a gente tinha 3, 4 avaliações só, né? Porque era uma coisa informal, mas ao mesmo tempo, né? Só porque estava institucionalizado num formulário, digamos assim, né? Teve essa resposta. Quando a gente abre, né? E fala assim, pronto, agora vocês falam o que vocês querem, o que vocês pensam, né? Todo mundo tem uma opinião para dar. É tão interessante, porque é a hora do pão de queijo, entendeu? Vamos falar, né, aquilo que a gente pensa livremente, a gente sabe que não vai ter nenhum... como é que a gente chama isso? Nenhuma puxadinha. Represália, né, exatamente. E assim, fluiu muito melhor quando a gente faz de uma maneira informal. Mas a avaliação acontece. E a ação em relação a essa avaliação também. Então, quando eles reclamam dos slides, eu falei assim, eu tenho que procurar um profissional agora do SMD para fazer os slides da Tecnodocência para ficar bonito, né? E eles ficar agradável, porque isso também influencia no processo de aprendizagem, né? Muito interessante. Pois então, essa coisa da avaliação, essa coisa das relações, essa coisa, tudo isso, né, assim, para a gente já começar a tentar botar no caminho. Então a gente tem um acordo aqui, né, quer dizer, precisa estar
se pensando sobre as relações, né? Desde o início eu tinha me esquecido de fazer uma coisa. A gente botou aqui mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8 celulares em cima da mesa, mais um gravando, né? Mais um ali que vejo que volta e meia também captura uns sons diferentes, né? Isso é em homenagem, né, ao pessoal que defende tirar o celular da escola, tá certo? É uma homenagem, né? A gente tá, só para... Eu tinha já me esquecido de dizer aí, ó... Né, desde o tempo que a gente brigava, né, para tirar o celular da escola significa de uma outra maneira de voltar a construir aqueles muros intransponíveis, né, que a gente antigamente, lá nos final dos anos 70, a gente pintava nas escolas dizendo assim, né, a escola precisa derrubar os muros, precisa ir mais para a comunidade, tá? Quando os alunos foram, aí não, a escola precisa fechar os muros, o pessoal não está aprendendo, né, essa sanfona brava, né, relações, saber e poder, possibilidades, né? Coisas que a gente não está funcionando legal. Como é que a gente podia tornar isso possível, gente? Tornar o que possível? Esse estabelecimento, ó, a gente viu coisas já aqui, né? Talvez, será que uma microprocessual avaliação pode ajudar? Uma avaliação microprocessual pode servir, discutir os padrões, discutir as categorias e tá, cada coisinha que você faz vai valer um ponto, meio ponto, mas esse um ponto vai ser construído olhando para isso. Né? Lembra que no início eles diziam assim, olha para a criatividade, tá, mas como é que eu vou quantificar a criatividade? Isso. Então a gente discutia isso com eles em sala, né? Quer dizer, essas coisas elas iam, o semestre todo já ia sabendo como é que aquela nota ia ser construída e no que ia dar. Né? Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente já teve 2 ideias, como é que... Você falou um negócio que era dor de cabeça para a gente no início, né? Lembra? Quer dizer, você ensina desse jeito, tá? E se o outro professor for um cara adepto das provas, a nota que tira ali, vai, e esse aluno aqui sabe 7,25 e o outro sabe 7,27. Entendeu? Quer dizer, como é que a gente vai harmonizar isso? Como é que vocês acham que isso podia ser mexido? Nós já falamos também que a aula de 50 minutos não rola. Aí, sobre a aula de 50 minutos, detalhe, né? Aí, trazendo aqui, mais uma vez, na realidade da rede, né? As de 50 costumam ser artes e religião. As outras são 110, né? Não, 110, não 40, 50. Isso. Aí, agora me diga, artes e religião, 50 minutos. Dá muito pano pra mão pra você pensar assim, arte, 50 minutos, dá nem pra você fazer a chamada. Aí como é que eu crio um vínculo com... Eu, professor de artes, tenho 27 turmas para dar conta. Como eu crio um vínculo? Como eu avalio decentemente? Ainda é outro ponto, né? Porque nem para eu pensar em fazer uma avaliação de pontinho, nesse tempo de aula não dá. Né? E os outros, né? Os professores que têm 2 aulas geminadas, também já se vê em maior dificuldade. Português e matemática tem ali uma carga horária maior semanal, tudo. Mas ainda é difícil. De fato, a questão não tem um conteúdo de matemática de português também muito bom, né? Então aqui história tem desde começou o tempo. Pois é, então, quer dizer, aquela história, né? Religião, eu tenho assim, eu não estou defendendo 50 minutos para reunião, porque poder trabalhar a ética, né? Porque não pode falar que é de religião, ensino religioso. Aí, pô, quer dizer, 50 minutos não faz nada, mas aí o que não, peraí, matemática vai ter mais tempo, vai ter mais não sei o quê. Entretanto, o conteúdo cresce 10 vezes mais, ou seja, se for pensar em termos de representatividade de tempo para conhecer e fazer vínculo, talvez acaba dando menos de 50 minutos por semana. E aí a gente volta para essa questão do tempo. Como é que eu vou pensar em organizar uma avaliação se eu não estou conseguindo organizar o tempo? Porque dá não. Aquilo que a gente estava falando, né, no comecinho, fazer o menino ficar até mais do que 11 horas na escola é uma tortura para o professor e para o aluno. Ele não quer ficar não. Tá errado? Não tá. Os horários não ajudam. Aí a gente vê a educação em tempo integral. Então nós sabemos que tem que mexer nisso. Precisa. Então, assim, uma reconstrução curricular é fundamental. A gente quer ficar fazendo coisas diferentes em cima de algo que a gente sabe que não funciona, que é o currículo. O currículo que está posto e imposto hoje é do tempo do bumba meu boi e não funciona mais, entendeu? Só que tentaram mexer com as graças. Isso. Não, eu que perguntava lá no passado distante, Branquinha, que eu dizia assim, pô, mas peraí, por que toda segunda-feira, nos 2 primeiros horários, eu tenho que ter matemática? E se tiver dado, sei lá, um toró, tá todo mundo muito cansado, por que isso não pode ser trocado?
né? Não pode porque o professor tem aqueles horários. Mas e por que o professor não é pago que nem um cara que trabalha, por exemplo, ele vai para a escola e ganha por que ele ganha por hora aula? Entendeu? Porque se não ganhasse por hora aula, se pudesse trocar, é que nem em qualquer outro lugar. Quer dizer, horas você produz mais, horas menos, horas você não está muito bem, horas você está ótimo. Então por que entende? São as organizações que a gente chama de engessada que são gravíssimas. Então a gente já sabe, mexer no currículo e nessa relação com o currículo,